O embaixador Marcelo Fortuna Beato e o encarregado de negócios da embaixada, Eduardo Saboia, foram retirados da embaixada em La Paz. Os dois diplomatas serão transferidos para a Secretaria de Estado, em Brasília. Quem assinou a saída deles foi o novo ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que assumiu oficialmente o cargo ontem. Ao todo, 3 autoridades já foram derrubadas dos cargos em resposta ao mal-estar diplomático provocado pela fuga do senador boliviano para o Brasil, sem conhecimento do Palácio do Planalto. Apesar das providências brasileiras, a Bolívia ainda exige explicações e quer a devolução do fugitivo. Hoje, o país vizinho acionou a Interpol para prender o senador estrangeiro que deixou o país num carro diplomático brasileiro numa viagem de 22 horas no final de semana passado. Roger Molina é acusado de corrupção e estava há 15 meses asilado na Embaixada Brasileira em La Paz. Os presidentes Evo Morales e Dilma Rousseff vão se reunir amanhã durante a cúpula da Unasul para discutir uma saída à crise, que pode se tornar ainda mais complicada. Hoje, diante da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Rodrigo Janot, indicado para assumir o cargo de Procurador-Geral da República, disse que a devolução do boliviano seria difícil. Você não devolve a origem à pessoa naquele status que ele se encontra. Então, não vejo a possibilidade de uma concessão de extradição enquanto perdurar o asilo. Se continuar assim, Evo Morales vai vir aqui no Brasil pegar esse rapaz na orelha. Bom, se o Brasil não assumir a sua posição e a sua, o caráter de insignificância desse fato, isso é insignificante para nós. A Bolívia é insignificante em todas as perspectivas. É um país, sim, que tem uma fronteira enorme com o Brasil, dos nossos vizinhos, o que tem maior fronteira terrestre, mas nós não temos nenhuma relação estratégica com a Bolívia, nós não temos nenhum interesse comercial com a Bolívia, os brasileiros não querem ir para a Bolívia, os bolivianos que vêm de lá, vêm tentando uma vida melhor aqui, não contribuem para o desenvolvimento tecnológico, cultural, social e desenvolvimentista do Brasil. Então, Bolívia é um assunto menor, que só tomou essa repercussão por razões ideológicas do governo, porque, na verdade, nada justifica. Para o senhor Evo Morales buscar de volta esse senador, ele está fazendo um enorme jogo de cena, porque a Interpol não tem nada a ver com isso, e a Interpol não vai dar-lhe ouvidos, porque a única maneira que ele tem para poder levar de volta essa pessoa, o senador, é pedindo a extradição dele, o que já deveria ter feito, porque ele só está perdendo tempo. E a extradição é um processo que será julgado, primeiro será julgado pelo órgão do Ministério da Justiça que cuida dos refugiados. Se esse órgão determinar que ele fica e cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. E só o Supremo pode decidir se ele volta ou não. Então, o que nós estamos vendo é um grande jogo de cena. E a nossa presidente Dilma deveria dizer para o Evo Morales, chega desse assunto, porque esse assunto é muito pequeno para o Brasil. Passar para a página seguinte. E é muito pequena para ter feito cair um ministro como patriota, né? Novaes. Bom, eu penso exatamente o oposto da Maristela. Eu acho que, em primeiro lugar, o embaixador brasileiro, o diplomata brasileiro, que trouxe, o fez movido pelas melhores intenções éticas e tal, e humanas. Mas ele também, ao fazer isso, e nisso eu não vou questioná-lo, mas ao fazer isso ele sabia o risco que corria. Então é um homem adulto que sabia muito bem. Não dá para o Palácio Planalto aceitar uma medida como essa sem que ele saiba. Foi uma bola nas costas e não dá para Dilma agir de maneira diferente do que está agindo. Aí não tem dúvida nenhuma. Mas, então, eu acho que o Brasil está dando a importância que o assunto tem por quê. Aí eu discordo muito da Maristela. Eu acho que a Bolívia merece tanto respeito quanto os Estados Unidos, quanto a China, ou contra a França, ou contra a Grã-Bretanha. Acho que os bolivianos que vêm para cá dão uma enorme contribuição ao Brasil. Acho que eles são injustamente tratados aqui. Acho que eles estão fazendo aqui um trabalho sensacional, mal remunerado, altamente explorado. Tenho o maior respeito por eles. Não tenho nenhum desdém pela Bolívia. Não acho que a Bolívia é um país desimportante. Aliás, eu acho que nenhum país. Mas você não acha que o Brasil tem uma relação de subserviência com a Bolívia? Por quê? Por não, qual não razão? Acho. Não, o Brasil não. Acho que o Brasil tem uma relação de respeito com a Bolívia. O que as pessoas estão interpretando Mas que tipo como de respeito? Ideológico? Não, respeito. É um outro país, é uma outra cultura. As pessoas estão interpretando como submissão simplesmente o fato de o país aceitar como uma alteridade reconhecível um outro país que é considerado pelos outros como insignificante.
Mas não é. Não insignificante. Um Mas país não que não é democrático, um país militarizado, um país onde as instituições jurídicas não são sólidas. Olha aqui, a China é um país que militarizado, persegue. é um país que não é democrático, mas você não vai dizer que eles são insignificantes, vai? Não, pela perspectiva econômica e estratégica, é um país importante. Pois para o Brasil. então, o seu argumento sobre democracia e militarismo tem 2 pesos e 2 medidas. Porque, Claro, então, pela posição estratégica que ele do meu ponto de desempenha. vista, não. Se eu faço uma crítica a um país militar, a China é muito mais militar que a Bolívia, mas muito mais. O Evo Morales foi eleito pelo povo. O presidente chinês jamais foi eleito pelo povo. Então, tem algumas diferenças importantes. Não, é que não dá pra gente nós comparar alhos com acostumamos a bugalhos, achar a mas não Bolívia dá pra achar algo que que esse não episódio- importa. E a Bolívia importa, o Paraguai importa, todos importam. Sabe por quê? Porque esse negócio de país é muito pequeno. Ou a gente descobre um jeito de dar solução para a humanidade e para o planeta, ou nós estamos todos liquidados juntos. Ainda bem que nós vivemos numa democracia Bom, esse com essa discurso é pluralidade de lindo, opiniões. mas na verdade, na prática, ele não funciona, né? Funciona assim. As questões ambientais estão colocando em primeiro plano a espécie humana antes dessas coisas todas. E a espécie humana ainda vai ter que se reconhecer face a face em cada uma daqueles que hoje se acham muito diferentes. Vamos ter que seguir.